Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Ziba, que vai falar sobre a trajetória dele, sobre a carreira dele. E não só o Ziba, né? A região toda conhece, mas principalmente o Renato Miller, que esse não é todo mundo que conhece. Prazer ter o amigo aqui. Bom, o prazer é todo meu e muito obrigado pelo convite. Nesse programa, um programa que assisto, e eu vou ser bem sincero para todos vocês, eu agradeço muito porque a gente brincava, né? Vocês têm que me levar lá no programa para falar um pouquinho, né? Automaticamente eu estava me convidando, né? Porque uma coisa, eu sou uma pessoa que eu gosto de reviver tudo aquilo que já passou, né? Eu tenho 58 anos, parece que é ontem que nós tínhamos disputa de campeonato estadual, arbitragem, sabe? A família, tudo isso parece que foi ontem. Nós estamos, e eu falo com propriedade, são mais de 40 anos. Ou seja, cara, 40 anos é muito tempo. E é história. É história, né? Então, tudo isso logo depois da vinheta. Aqui no Sicredi é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ver com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, a Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Agradecer aos nossos patrocinadores, graças a eles que este programa acontece. Lembrando que aqui no canto da tela tem um QR Code, acessa aí, tu vai ter acesso às redes sociais deles, também na descrição do vídeo. Então é isso aí, vamos começar o programa. Só pra falar pra galera aí que tá nos assistindo, ou na quinta-feira ou num dia posterior, que já passou o 20 de setembro, né? Mas hoje na gravação é dia 20 de setembro, então por isso que o Rafael tá a caráter. Vim direto do desfile. O Ziba também estava a caráter, porque foi o... Como é que a gente pode chamar? O mestre de cerimônia? Do desfile de São Jerônimo, né? Que eu não estava, mas eu vi por vídeo. Exato. Tava bem apresentado, uma bota bonita, bombacha muito... Momento ímpar e único. Eu piochado. Não é uma coisa comum de ver, né? Não é uma coisa muito comum. Talvez, quem sabe, né? 2026. Em outra oportunidade. Mas não é comum mesmo, porque eu sou ligado ao esporte, à comunicação, e aí, como me pediram para fazer uma apresentação, a fazer a apresentação do desfile Farroupilha de São João, a qual eu me orgulho muito mesmo, né, por ter participado desse evento, na apresentação nosso desfile Farroupilha de São Jerônimo. E é uma experiência que a gente sabe que eu tive duas experiências de apresentação de desfile. Uma foi num 7 de setembro, né, que a professora Maria Nazaré havia solicitado ao prefeito Evandro para a gente poder fazer a apresentação de um desfile de 7 de setembro e agora, né, no dia 20, no sábado passado, nós fizemos então o desfile Farroupilha e foi muito bom, foi compartilhar, né, essa experiência junto com as entidades tradicionalistas, junto com as escolas municipais, o povo lá, o público e o povo de São Jerônimo na avenida. Isso aí foi muito gratificante. E a história assim, né? Quando tu gosta da comunicação, eu sou um homem apaixonado pela educação, pela comunicação, aprendi a fazer, né, jornal, aprendi a fazer rádio, aprendi a mover com a comunicação
depois que eu parei de jogar bola, depois que eu parei de apitar jogo, eu sempre me dediquei a essa parte da comunicação e eu gosto muito disso, gosto mesmo. E quem sabe, né, a gente vai sempre trilhando nos caminhos dos microfones e dos jornais, né, das páginas de jornais, revista, quem sabe, enfim. Tá, e aí então, já que tu já deu um spoiler da tua vida aí, tudo que tu já viveu, que não foi pouca coisa, conta pra nós aí do início. Bem, eu sou uma pessoa que quando eu nasci, 1 ano de idade, o meu pai botou uma bola no meu pé, né, a camiseta do Grêmio, a bola do Grêmio, e disse assim, tu vai ser gremista. E com 1 ano de idade eu tenho uma foto lá, já posando já com a bola no pé e sempre já chutando, sempre movimentando. E na nossa rua, na rua João Dyson, ali em São Jerônimo, ela tinha um espaço que nós gostava muito de jogar futebol. Nós jogava futebol na rua. Hoje tu não vê isso. Bah, é difícil. Hoje tu não vê isso. Mas nós tinha a rua Riachuelo, que é uma paralela da rua João Dyson. Para quem mora em São Jerônimo sabe a rua ali que eu estou falando. Ali era nosso campinho, como se dizia. Então ali nós se reunia ali, a gurizada toda da rua. E final de tarde, sábado, domingo, enchia lá a gurizada lá e fazia os 2 times, goleirinho de chinelo de dedo. Jogava descalço? Jogava descalço, daqui a pouco quem podia jogar de tênis... Que chute? Era o que chute, ou bamba. Né? Quem tinha um pouquinho melhor, né, comprava bamba, né? Quem não tinha, comprava que chute mesmo, né? Então a gente se reunia ali e ali a gente começou a criar. E na época, eu me lembro que o seu Benito Garcia, prefeito de São Jerônimo, ao lado do seu filho Alfredo Garcia, ele tinha um terreno do lado da casa dele, entre a casa do seu Alfredo Garcia e a casa de baixo, tinha um terreno ali. E ali nós pedimos para fazer um campinho, para que nós pudéssemos sair da rua. E nós fechasse um campinho, né? E eles fizeram isso, fizeram ali um campinho na rua João Dyson. E ali o pai do Julião, o seu Júlio Cunha, que morava lá embaixo, o meu pai, o seu Antônio Franceschi, o seu Moisés, o seu Telino, o seu Zezinho, todos eles ali, o seu Laguinho, né? Todas aquelas pessoas que circundavam aquela região da João Dyson, que é da praça Júlio de Castilho até o edifício Jacuí, é um trecho pequeno, mas tinha bastante moradores ali. Então a gente se criou ali naquele campinho, né? Com 4, 5, 6 anos, 7 anos, né? E tu fazia a movimentação. E nós criamos ali o time, nós tínhamos um time chamado Argentina na época. Um time argentino. E camisa azul, celeste, bem bonito. Que ano que era isso? Nós estamos falando isso de uns 50 anos atrás. Década de 70, então? Década de 70, né? Aquela década ali. Pegou a Argentina campeã, certo? Deve ser por isso. Deve ser por isso. Não, foi por isso. Né? E aí era azul celeste. E nós jogávamos, e no Clube do Comércio, onde hoje é a piscina, ela tinha um campo ali. Era um campinho na piscina do Clube do Comércio, onde é a piscina do Clube do Comércio. Então, tinha um campo ali e tinha um campo na comunidade chamada Abrigo, que hoje ali é São Tomás. Uhum. Então, e depois se transformou ali no berçário industrial, hoje é um berçário industrial, né? Ali tinha um campinho. Então nós tínhamos aquela rivalidade da turma do centro, a chamada turma do centro, que jogava no clube, no campinho do clube, a turma do Abrigo e a turma da João Dyson. E nós fazíamos os jogos entre nós ali, né? Fazia os torneiozinhos, fazia o jogo, um amistoso do lá, um amistoso aqui. E aquilo ali foi se criando, foi desenvolvendo. Depois apareceu, na Juventus apareceu outro campo, lá na Juventus, no bairro Juventus, né? Então ele foi se formando, ele foi se criando. E aí
desse movimento de campinhos e de bairros, foi criado a escolinha do Rio Grandense, pelo seu Edmundo Agis Eberlé, o pai do Evandro Eberlé. Ele criou a escolinha lá no campo do Rio Grandense. Já existia o campo do Rio Grandense e o campo do Grêmio, um de frente para o outro. Existia campeonato municipal? Existiam os campeonatos municipais, né? Meu pai, seu Alfredo Garcia, seu Rui Garcia. Eles jogavam nos municipais. Eles jogavam no campeonato dos municipais. E nós éramos os gandulas, como se diz, né? Porque nós íamos nos jogos e precisa buscar a bola. Nós estava lá. Tinha uma gurizada lá, umas 10, 12 gurizadas lá. A bola voou longe. Voou longe, saía todo mundo correndo atrás da bola. Ia lá para buscar a bola. Ó, peguei a bola. Ó, toma a bola. E assim. E aí nós criamos dentro de um campo de futebol, né? E quando apareceu a oportunidade da escolinha de futebol de campo, todos nós entramos nessa escolinha. Eu tinha para 8, para 9 anos, mais ou menos. Nós entramos e os treinamentos sempre era de tarde. E às vezes a gente estudava na escola. Eu estudei no Castro Alves, né, até completar a primeira fase, né, do estudo. Depois eu passei pro ginásio, que hoje é o Instituto Estadual de Educação, e na época era o Colégio das Irmãs. Só que nós não podíamos sair, então a gente pulava o muro. No intervalo, um determinado dia da semana que marcava o treino, gurizada toda, e nós tínhamos um grupo, todo mundo na mesma idade, né? E todo mundo estudava junto, né? Eu, o Júnior, o Paulinho Jacaré, né? O meu amigo Paulinho Jacaré, o Júnior Tisato, então nós era todo Clóvis. O Clóvis, né? Aí tinha que fugir junto. Ou ia ou ia todos, ou não ia nenhum. Porque porque que tu ia dizer, né? Saiu fulano. Cadê o fulano? Não sei. Então sai todo mundo e nós pulava o muro no fundo do ginásio e todo mundo ia pro treino. Aquilo ali, acho que durou um ano e pouco, mais ou menos, durou quase 2 anos. Aquilo ali formou nós como pessoas, estudantes, né? Tu abre um pouco da mente, né? Então esse período fez com que se criasse times, ou melhor, ampliasse os times de São Jerônimo, né? Na época nós tínhamos o Grêmio, o Rio Grandense, o Atlético, a União do Passo da Areia, a Juventus. Tu tinha esses times que já eram as pessoas com mais idade, né? E vinha uma base, e a base era nós, né? Então, quando meu pai pegou e disse assim, não, tu vai jogar a bola, então vai estudar e vai jogar a bola. E eu fazia isso, eu estudava e jogava a bola. Quando terminou a escolinha de futebol de campo, eu fui para a escolinha da Faço, aqui em Charquadas. A minha pré-adolescência foi em Charquadas. Eu vinha todos os dias para Charquadas, de tardezinha. E era bom aquele time, né? Era muito bom, muito bom. Eu aprendi muito aqui na Faço. Então eu comecei nos meus 12 anos, já comecei na categoria mirim, eu passei para a categoria infantil, e aí, pelo preparo que a gente tinha, por tudo aquilo que eu gostava de fazer, eu já estava sempre uma categoria a mais. Eu era uma categoria menor, mas eu já estava lá adiante um pouquinho, né? Sempre um ano a mais ali. Então eu consegui, graças a Deus, com o nosso professor, preparador físico Júlio César Prates Cunha, que era o Julião, né, o meu professor na época, ele sempre me incentivou, apesar uma satisfação enorme, porque nós morávamos na Rua João D'Arcy. Então era o Julião, Marcelo, lá na Rua João D'Arcy. Então a gente veio para a Faço, todo mundo junto, e ali nós se criamos dentro dessas categorias de base da Faço, e eu fui
alcançando os títulos máximos de que era o campeonato podia alcançar. Nós disputávamos o campeonato estadual, chegamos a um título no campeonato estadual pela FASO, depois fomos bicampeão do estado pela FASO, e aí foi aí que eu já estava com 15 para 16 anos, já estava sendo pretendido para jogar o juvenil, que era acima de 18, né? O chamado juniores. Então, nós fomos indo, fomos aprimorando cada vez mais, e nesse período, nesse intervalo aí, eu tinha minha namorada, né? E aí nós, por se dar muito bem, né? Ela ficou grávida e nós constituímos uma família. Eu tinha de 17... Eu nunca tinha visto essa... 16 para 17 anos. Essa explicação, assim, do tipo... Que nós se dava bem. É uma prova disso, né? É uma prova, né? Nós ficávamos... Quando eles perguntar por que tu e o Thiago resolveram fazer um podcast, não vamos poder responder porque a gente se dava bem. Isso é melhor não. Não, é melhor não, mas... Nem tão bem assim. Mas eu e a minha namorada, a Lília, né? Nós se dávamos bem e com essa união, né? Veio já o primeiro filho, o Renato. Então tinha para 17, 18 anos, a gente casou no papel, casamos no cartório, tudo direitinho, né? Como mando figurino, e eu queria muito... Por livre e espontânea pressão. Pressão, exatamente, né? Porque eu queria muito ter, né? Eu achei... vamos dizer assim, apesar de eu ser um guri de 16, 17 anos, né, eu já estava nesse meio intervalo ali, e ela ter para 15, para 16 anos, então nós conversávamos e disse assim, pai, agora, o que nós vamos fazer? E às vezes ela perguntava e eu disse, não, nós vamos constituir uma família. Nós vamos criar o nosso filho, nós vamos construir, e nós vamos construir a família. E eu vou trabalhar, mas eu vou jogar futebol. Então, eu sempre dizia isso, eu vou trabalhar, mas eu vou jogar futebol. E até depois eu vou contar um episódio. Nós criamos isso e realmente marcamos casamento, marcamos tudo direitinho, fizemos festa, casamos tudo certinho. E aí veio o episódio, né? Por que eu dizia assim, eu vou trabalhar e jogar futebol? Porque no dia do casamento, né? Eu casei de noite, de tardezinha, assim, e tinha jogo. Fizemos a festa e no outro dia tinha um jogo, às 3 da tarde, pelo campeonato, por um campeonato estadual, tudo direitinho, e eu fiz a festa, tudo certinho, fomos até 6 da manhã, festança, todo mundo lá, gurizada, família, todo mundo junto, o Ziba casou, tá, e estamos lá, 6 horas da manhã, pessoal, vamos embora, vamos todo mundo embora, eu preciso dormir, só eu não dizia que eu tinha que jogar, né, vamos embora, terminou a festa, tudo direitinho, e fui pra casa, dormi tudo certinho, 2 horas da tarde me acordei, peguei minha sacolinha, chuteira, né, minhas coisas lá, roupa pra tomar banho, tudo de chinelinho, tudo. E ela olhou pra mim e disse assim, onde é que tu vai? Ué, eu vou jogar bola. Eu ia te perguntar se ela sabia que tinha esse jogo. Não, ela sabia, mas tipo... Mas ela perguntou, então vai jogar, né? Não vai ser capaz. Tá em lua de mel, tá, acho que ele vai jogar, né? E ela olhou pra mim e disse assim, onde é que tu vai? Eu disse assim, ué, eu tenho jogo agora às 3 horas, tô indo pro jogo. Aí ela perguntou, não, mas tu não vai? Ué, por que eu não vou? Não, nós casamos ontem, tu é um homem casado, tu não vai sair de casa. Mas é de campeonato. Aí eu peguei assim, não, só um pouquinho, eu tenho jogo pelo campeonato, eu tenho que ir jogar, eu tenho que ir, eu vou jogar. E aí ela pegou e disse, a frase bonita que toda mulher diz, ou tu vai jogar, não, ou é eu ou é a bola. Né? É a frase bonita, né? Foi já no segundo dia. No primeiro dia. No primeiro, porque o outro foi... Aí eu peguei e disse pra ela assim, então eu vou pegar a bola, eu vou lá jogar, vou fazer um gol e depois eu falo contigo. Peguei minhas coisas e saí de casa.
E não sabia se existiu depois. Né? Eu sabia. Mas aí depois eu voltei pra casa, claro, né? Tudo ia depender da ajuda do goleiro do outro time. Exatamente. Fiz gol no jogo, Fiz gol. Chegou, terminou o jogo. Aí, na minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Agora tu te acalma aí que nós vamos durar pro resto da vida. E com certeza completamos 40 anos de casado, né? Em dezembro do ano passado. Vamos completar 41 e eu tô preparando já a festa de 50 anos de casado. O compromisso. Tô falando isso, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Porque agora não vai ter. Não tem mais volta, né? Não tem. Não, mas Mas ela já viu de cara que não ia conseguir. Não ia briga conseguir aí, né, mudar. Tanto é que ela não conseguiu mudar, porque foram várias vezes, ela tentava, a minha esposa sempre dizia assim, mas tu vai jogar hoje? O nosso filho tá doente. Vem cá, Renato, meu primeiro filho era o Renato. Renato, o que tu tem, Renato? Dá um remédio pra ele aqui, daqui a pouco, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas eu tô aqui de volta, tá? O pai vai jogar lá, vai fazer um gol pra ti, tu vai melhorar. Aí eu ia sair, eu jogava, voltava 3 horas, ele tava melhor e tá tudo certo. Hoje, né, meu filho tem 40 anos, tá saudável, nunca deixou né? Não teve problema com o jogo. Falar assim, meu pai ia jogar e me deixava. Exatamente. Inclusive, meu filho também joga, é multicampeão dentro da cidade de São Jerônimo. E o meu filho fez uma coisa, o Renato fez uma coisa que eu não consegui fazer, né? Ele saiu do Brasil, foi jogar um campeonato mundial pela equipe da empresa dele em Cancún, né? E foi campeão lá, né? Então ele foi campeão mundial. Eu não fui. Eu sempre disse assim, eu sou campeão mundial. Mentira, eu sou campeão do estado, né? Campeão sul-brasileiro, sul-americano, mas não fui campeão mundial. Ele foi longe. Então a gente, às vezes, nas conversas, a gente brinca assim, que eu consegui, além do Renato, eu consegui ter o Elinho como filho e a Liliane, né? Eu tenho 3 filhos, eles são maravilhosos e ao longo e todos eles, né? São pessoas assim, o Elinho também, mesma coisa. A veia artística e futebolística, né? Também é um guri multicampeão dentro da nossa região carbonífera. Aonde eu joguei, ele está jogando, ou ele jogou. Né? O Renato é a mesma coisa. E a Liliane, ela está indo para o lado da odontologia, para o lado, né, nunca quis praticar esporte, mas ela está indo para esse lado, então está... como se diz, está bem encaminhada e está tudo certo. E nós estamos investindo na neta, né? Nas 2 netas, né? A Helena e a Ana Luísa já jogam vôlei, né? Então também vão para o esporte. Então nós estamos tentando, né? Ir para... Mas é que assim, o Ziba foi campeão estadual, sul-americano. Aí o filho foi campeão mundial. Aí como agora estão falando que é para no final do mês, começo do mês que vem, a NASA anunciar que é chovido em outro planeta, até elas crescerem já vão ser campeãs da Via Láctea. Pode ser, né? Vai ter tempo? Temos como... Então eu fico feliz por essa parte, né? De criar a família, de ter filhos bem novos e criar a família, porque hoje tem os 3 filhos, nós temos 5 netos, né? A Ana Luísa, a Helena, né? O Cassiano, tem a Manuela, tem o Joaquim, então nós temos assim, deixar para vocês assim, ó, não fazem o convite Ziba e família, porque são 11, tá? Então, 11, né? É um time. É um time, né? Então, eu fico muito feliz por isso. E ao longo disso, né? Mas só para recapitular, nós estamos falando do futebol. Tu casou, no primeiro dia tu falou, né, que ou é o jogo. O jogo é a bola. E tu escolheu. E eu escolhi a bola. Mas depois voltou e não, continuou. Ela aceitou. E tu jogava onde nessa época? Bom, aí nós começamos, eu já estava na FAS, né, no futsal. Futsal era na FAS. E aí no futebol de campo, como teve a escolinha do Rio Grandense, ela tinha terminado,
eu comecei a jogar no Grêmio de São Jerônimo. Eu tinha de 15 para 16 anos, jogava no juvenil do Grêmio de São Jerônimo, porque o Grêmio de São Jerônimo disputava o Campeonato Estadual de Futebol Amador. Então, na época. E tinha que ter os juniores. Só que nós era tudo juvenil. Mas mesmo assim nós fomos. Né? Nós entramos no Campeonato Estadual de Juniores. Tanto que, na época, nós chegamos até a 4ª colocação do Campeonato Estadual. Na época. Porque o Campeonato Estadual de Juniores ele era diferente naquela modalidade. Tu fazia jogos, né? Primeiro tu fazia jogos regionais, depois interregionais e depois tu fazia estado. E nós passamos por todas essas fases e chegou na fase do interestado, nós tinha um jogo contra o Inter de Santa Maria, contra Santa Maria, e o time de Agudos e São Jerônimo. Era esse 13, era um triangular. E nós ia jogar em Santa Maria. Não, Santa Maria veio jogar aqui, São Jerônimo. E depois nós ia a Agudo. E depois fazia a volta. Fazia os jogos de volta. Uhum. E nós passamos por Santa Maria. Perdemos para Agudo, lá em Agudo. E o Agudo ia vir jogar com nós. Só que nós estávamos jogando pelo empate. Ou melhor, desculpa. Nós tínhamos que ganhar o jogo em casa. Aqui, de Agudos. E o Agudos bastava empate. E nós estava ganhando naquela vez, naquele domingo. Nós estava ganhando deles. E aí sofremos um gol aos 40 e tantos do segundo tempo. E aí, o time conquistou o empate. E nós nós caímos fora das semifinais, que era o quadrangular final. Aí entrava Inter, Grêmio e mais por esse gol no finzinho. Por esse gol no final. Mas isso me remeteu na época a oportunidade de jogar no Grêmio, né? Porque tinha olheiros, porque eles queriam saber quem era. O time que ia jogar contra. Exatamente, porque tinha olheiros e o pessoal tava lá que queria saber quem era esse Grêmio de São Jerônimo, porque falavam bem. Porque tinha fulano, tinha o zagueiro, tinha o centroavante, tinha o ponta direita, tinha o meia. E o nosso time era muito bom, né? E aí nos deram uma oportunidade. Olha, quem sabe vocês vão lá no Grêmio. Isso era 80 e quê? Isso era 84, 85 mais ou menos. 1985. Eu tinha 17. Eu já tinha 17 para 18 anos. E era um Grêmio profissional bom? Era bom, era muito bom. E na época eles tinham uma base boa também. E aí eles faziam as tais peneiras que era no campo suplementar do Olímpico. Uhum. Ali do ladinho. E ali não precisava ter não precisava ter o chamado empresário. Na época. Tu chegava lá e se apresentava? Tu chegava lá, se tinha uma pessoa olhando, ele te indicava lá e botava o teu nome e tu era o centroavante daquele dia, no horário daquele treino, né? Então, tinha um jogo lá que tu jogava. Tu tinha 30 minutos ou 40 minutos que tu tinha que ir lá jogar. E ao longo desse convite, a gente eu fui daquele jeito, né? Não, vou lá ver o que é isso, como é que é. Eu estava sempre jogando, estava bem preparado. Era um jogo a mais. Era um jogo a mais, então fui lá, me dei bem, fiz um gol, tudo. Tu vai voltar tal dia para fazer outro treino. Aí marcavam lá, tudo bem, daqui a 2, 3 dias eu ia voltar para fazer outro treino. Aí, e assim fui indo, 1 mês e meio mais ou menos dentro do Grêmio. Até o dia... Tu te lembra quantos gols tu fez? Teve um treino que eu fiz 3 gols de cabeça. Um treino. E os treinos eram sempre 30 minutos? 30, 40 minutos, não passava disso. Aí teve um treino que eu fiz 3 gols de cabeça. Os caras cruzaram a bola e eu fazia um gol de cabeça. Aí teve um treino, um desses treinos aí que eu quase briguei com o zagueiro adversário, porque o cara tinha um ponteiro esquerdo
Até nem me lembro mais do cara, mas o guri era muito bom, muito. O cara rabiscava, o cara ia pra cima do lateral e ele tinha o costume de cruzar a bola. E eu, se houvesse um cruzamento, era certo que eu ia fazer um gol. Se houvesse um cruzamento, eu me posicionava bem, gostava de cabecear a bola, tinha pulsão alta. Que jeito tu te define o centroavante que se metia entre os zagueiros que antecipava? Não, entre os zagueiros que antecipava, isso era certo. E meus guri eram da mesma altura que tu? Era maior os zagueiros? Às vezes era maior e às vezes, se era menor, eles tomavam. Isso era certo. Os maiores, assim, que a gente tinha... Eu sempre tive uma altura entre 1,82 m, né? Aí cheguei até 1,84 m. Que pra aquela época era bem alto. Era muito alto. Que o futebol depois foi subindo. Exatamente, E aí, então, eu sempre... Hoje eu tenho 1,84 m, né? Mas tu, gurizão, já tinha Já 1,84 tinha. Eu já tinha. Pô, eu era magrão, era forte. Assim, pra junior é muito alto. Exatamente. E aí, isso aí também era como é que se diz assim? Era um ponto positivo, né? Na época. Sim, porque eu era alto. Em posição. Eu era um pouquinho fortezinho, né? Eu fazia academia, tinha preparo físico muito bom, eu treinava todos os dias. A gente treinava todos os dias, né? Não fazia academia, mas tu treinava todos os dias. E isso aí pegou um condicionamento físico muito bom. Né? E altura, posicionamento, altura, treinava cabeceada, treinava cabeceio, treinava velocidade, tu treinava posicionamento de campo. Isso tudo a gente treinava. E depois, quando teve o futsal na minha vida, eu aprimorei muito a técnica de tu te mover em espaço curto. Porque o futsal tu tem que usar o menor espaço. E condução de bola, né? Exatamente. Que então, centroavante às vezes... Então tu tem que, né, tu vai pegar 2 zagueiros, daqui a pouco tu vai... Eu tinha às vezes, que o pessoal falava muito, tomava muito pontapé, muito, porque no momento que tu dominava, tu já adiantava, o pau vinha, né? Que na época... A gente sabe que era assim mesmo, ríspido, o pau pegava, né? O pau pegava, não tinha explicação. Não é que nem hoje, desculpa. Era pontapé que os caras davam. Era pontapé. Não tinha. A canela, se não tivesse um risco na canela, tu não era jogador de futebol. Do joelho pra baixo não era falta, né? Um dia pegava. Entendeu? Então usava bastante caneleira, mas tinha um risco na canela. Se não tiver. Minhas canelas são tudo marcadas, né? Mas assim, tu aprende a fugir do pontapé, tu aprende a fugir de posicionamento. Então, e eu sempre tive essa facilidade disso. E aí, nessa parte de treinar no Grêmio, eu já era um cara... Para juniores, no caso, eu era menos do que júnior, eu era juvenil, eu já tinha uma experiência de campeonato estadual. Ou seja... O guri que estava iniciando lá no juniores ou no juvenil, ele, eu vou te marcar. Ô, meu amigo, tu já foi. Tchau, pum. Então eu tinha essa... cancheiro já? Já era cancheiro. E aí os caras queriam saber quem eu era. Eu sou o Renato. Tá, e ninguém falou pra ti, Renato, que só tem um, meu galo. Só tem o Renato. Naquela época tava... Era o Renato Portaluppi. Tu pegou... Eu peguei a época dele. E aí eu apelido de Ziba, não precisa o Renato. Eu sou o Renato, mas aí eu dizia, não, eu sou o Ziba, entendeu? Eu dizia, eu sou o Ziba. Mas o meu apelido é Ziba, né? E aí, então ficou lá o Ziba centroavante. E eu fui indo até o dia que, na verdade, até o dia que poderia ter ido, que no caso seria o treinamento com os juniores, mas eu sendo juvenil. Eu era juvenil, mas eu fui treinar com os juniores, porque aí seria a minha oportunidade, né? Bom, tu vai treinar com os juniores, amanhã tu vai treinar com os juniores, beleza, tá tranquilo. Aí fui treinar com os juniores, 30 minutos de treino eu não toquei na bola, aí eu parei o jogo, só um pouquinho, ô professor, faz 30 minutos eu não toquei na bola, hein? Não, mas é que nós estamos treinando a saída aqui, nós estamos treinando... Não, mas só um pouquinho, eu sou o centroavante, eu não toquei na bola, hein? Bola vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado... Aí, não, mas não te preocupa, não te preocupa, não te acalma aí, pode deixar que...
Aí fomos mais um pouco. Pra mim tocar na bola, eu tive que sair da área, do meio do zagueiro, vir até o meio de campo, dar um tapa nela pra fazer com que o cara tocasse a bola no espaço vazio. O cara não tocou na bola, passou 45 minutos, toquei uma vez na bola, me dispensaram. Tá, mas tu acha que o time já era... Não, o time dos juniores, já se conheciam. Estavam trocando, já se conheciam, e botaram nós, né? Como se diz, os novatos a participar desse treino. Te queimaram. Né, se não toca a bola pro cara na frente. Tu tá te queimando, né? Já tem uma panela, aquela história toda. Mas enfim. Aí eu saí do treino, chateado, porque eu queria lá, eu queria jogar, né? Eu queria tocar na bola, fazer um gol, né? Tivesse pelo menos uma chance de gol perdeu, a culpa é tua. Exatamente, mas eu queria essa oportunidade. E aí, fui dispensado, tipo assim, terminou o treino, eu tô saindo pra ir pro vestiário pra me trocar de roupa, aí tinha um olheiro lá, cara com a passagem na mão, né? O cara olhou, o diretor e o treinador dos juniores de Pelotas tá te esperando. Tá aqui a tua passagem, amanhã às 14 horas. Aqui em Porto Alegre, tu pega o ônibus que o pessoal tá te esperando. E eu fiquei meio surpreso, assim, porque, né? Não, mas que isso? Não sei o que, não. Tu foi dispensado, meu amiguinho. Tu tá fora do Grêmio. Mas eu tô te cuidando aqui, tô te olhando, venho te acompanhando aqui. As rebarbas. Tu é o cara que... E é assim até hoje, eu acho, né? E é assim que funciona. E tu é o cara que o Pelotas precisa. Tu é o centroavante que o Pelotas precisa. E tem o zagueiro também, que eu vou pegar o zagueiro ali. E o zagueiro era meu amigo, né? Era o Júnior Tisato. Vocês dois de São Jerônimo, né? Aqui de São Jerônimo. E aí ele também... tá aqui a tua passagem, tudo. E aí ele veio, a gente veio conversando. A gente veio de Porto Alegre conversando. Ele disse, cara, eu não posso ir, como é que eu vou ir? Eu trabalho nesse horário aqui, como é que eu vou sair daqui? Eu já trabalhava, né? Eu trabalhava na empresa das 10 da noite até as 6 da manhã. Casado e com filho. Casado com filho, ganhava já um salário bom. E como é que eu vou sair assim? Não posso. Tá, tudo bem, eu posso até ir a Pelotas, pegar uma folga de repente. Mas preciso saber como é que funciona essas coisas. Aí ele disse assim, eu vou ir. Então tu faz assim, tu vai e a gente conversa depois, né? Tu me diz alguma coisa assim. E isso aconteceu, ele foi, né? E aí chegou lá, o diretor perguntou, tu é o zagueiro ou é o centroavante? Não, eu sou o zagueiro. Tá, e cadê o centroavante? O centroavante não veio, mas eu vou ligar pra ele, alguma coisa, não pôde vir, né? Falou isso. Não, mas nós queríamos também o centroavante. Então, liga pra ele aí, não sei o quê, pra ele vir amanhã. Porque nós queremos, não sei o quê, assim. Nós queremos dar uma ajuda de custo, vocês moram na concentração. Lá seria juniores. E lá seria juniores. Vocês já vão treinar nos juniores, pelas informações que a gente tem, nós queremos fazer um teste com vocês, mas vocês já vão treinar no time de juniores, tudo direitinho. E ele ele me ligou, e aí eu disse pra ele, cara, não posso largar tudo aqui, largar família, empresa, né, por uma ajuda de custo e uma experiência que a gente não sabe se vai dar certo, né? Apesar de confiar no potencial que de repente daria certo, ele deu certo, né? Ele foi, ficou, ele foi pro profissional depois do Pelotas, aí depois ele andou mais um pouco dos outros times, aí depois sim, que aí ele foi seguir a outra carreira, que era, se aperfeiçoou e aí foi buscar outra carreira. Mas né? Chegou a jogar no profissional. Mas jogou no profissional, né? E era a mesma coisa talvez desse certo ou não desse certo, né? Mas eu fiquei assim, eu ficava com medo porque eu já tinha filho, tinha família, tinha emprego, né? Tu sair, por exemplo, pessoal, teve um episódio no ano seguinte que apareceu uma oportunidade de jogar em Joaçaba, em Santa Catarina. Mas aí era futsal, não era futebol de campo. Era um futsal, aí o empresário, nós queremos que tu vá para Joaçaba, quem sabe tu vá para Joaçaba, pode ser que dê certo. Lá tem umas grandes empresas, tu pode trabalhar durante o dia, treinar de noite. Mas eles iam, conseguir um emprego pra ti. Tu teria que ter, como se diz assim, né? Pra se virar. Pra se virar, exatamente. Também era a mesma coisa da ajuda de custo. E aí eu tinha tirado umas férias,
né? Foi nas férias. Nas férias que eu tinha uma empresa, da empresa. Pelo e menos tu conseguiu te... E eu organizar. vou ir, então tá. Aí o cara, não, tá aqui a passagem. A gente foi segunda-feira. Então tu vai ficar a semana toda lá. Aí nós ficamos na concentração lá, tudo direitinho. E treinava lá, e o cara disse, olha, eu gostei de vocês, eu gostei de ti aqui, não sei o quê. Vamos ficar aqui, uma ajuda de custo. Aí eu peguei esse cara, mas eu tenho uma família, como é que eu vou trazer? Vou ter que ficar, quanto tempo eu vou ficar aqui? Como é que eu vou fazer para olhar meu filho? Vou ter que treinar a semana toda. Aí eu vou ter que conseguir um emprego ainda, né? Vou ter que conseguir um emprego, porque nas empresas... Não, mas é certo que tu vai conseguir um emprego. Tá? Porque as empresas aqui são patrocinadoras, aí tu vai trabalhar numa empresa de calçado, numa metalúrgica, alguma coisa assim, e tu vai treinar de noite e aí tu vê. Até porque na época os times de empresa eram muito fortes. Muito né? forte. E aí o Joaçaba tinha uma... Que tinha um negócio assim, eu acho, eles assinavam a carteira do cara pra jogar. Pra tipo jogar. Quando o cara era bom. Exatamente. Tipo E assim, aí, se tu trabalhar exatamente. Tá bom, é bônus. Exatamente, era mais ou menos isso. Porque o patrocínio seria esse da empresa, da empresa, né? Exatamente. Então, e aí eu fiquei a semana toda lá, e aí o cara falou, como se diz, eu não tinha, né, como é que se diz, garantia? Uma garantia, uma certeza, né, de que eu podia largar a empresa e ir para lá. Aí eu ia ter que ficar lá, morando lá, e vim de vez em quando a São Jerônimo, né, para ver a família. Mas enfim, aí eu optei para não... O time lá jogava o quê? Jogava estadual também. Estadual de Santa Catarina. Em Santa Catarina, e aí depois ele passou a jogar a Liga Nacional, que tem o time da Joaçaba hoje, né? Uhum. Claro que eu não ia estar jogando até hoje, mas daqui a pouco eu estaria numa comissão técnica, um treinador, alguma coisa assim, né? Mas, sei lá, a gente nunca sabe, né? As nossas decisões são aquelas que tu tem que tomar naquele momento, né? E aí eu decidi não ficar. E aí a minha passagem, tinha uma passagem de Joaçaba para Porto Alegre à meia-noite, isso era umas 11 horas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ônibus à meia-noite, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e vim embora. E aí, depois disso aí, começou a aparecer as oportunidades nos amadores. Aí, regional aqui. A nível regional, a nível de... Aí eu jogava em São Jerônimo, eu jogava em Charqueadas, jogava em Triunfo, cheguei a jogar no Butiá, tudo disputando o campeonato estadual. Depois fui para Teutônia, fui para Cruzeiro do Sul, e sempre jogando, e aí começaram a questão aqui, os times te pagavam para jogar. Aí o time pagava para jogar, né? Então tu aceitava aquilo que estava te oferecendo, né? Então, às vezes havia uma negociação, olha, para mim jogar, eu quero tanto, mais a gasolina, mais isso. E assim foi indo até, durou aí uns 15 anos mais ou menos. Tirou assim. Um dinheirinho. Deu para fazer uma graninha, né? E sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. A gente... Mas não deixava de ser uma diversão para ti. Exato. Melhor ainda é ganhar o dinheiro. Exatamente. Então, sempre trabalhando. Tem cara que paga para jogar? Exato. Te pagando pra então, sempre trabalhando, sempre jogando. Foi indo até o dia que eu quebrei a minha perna. Tá com quantos anos? 36 anos. Eu já tinha ultrapassado a parte, mas sempre com preparação física, né? Sempre jogando constantemente. Jogando todos os dias. Eu treinava todos os dias. Até os 36 tava tirado. Todos os dias. Era treino todos os dias e mais o futsal e o futebol de campo no final de semana. Futsal durante a semana e futebol de campo no final de semana. E assim foi, até o dia que eu quebrei minha perna. Aí, quebrou jogando. Jogando. Disputando o campeonato do SESI. Lá em Esteio. Aí quebrei a perna em 3 lugares, eu tive um deslocamento, perna esquerda, eu fiz o gol, mas não pude comemorar. No gol? Sim, nós estávamos tomando 3-0 de um time de Canoas, e aí num contra-ataque lá eu arranquei, fui sair, o cara tentou me pegar para fazer a falta, não conseguiu, só que eu tive que imprimir uma velocidade um pouquinho maior, uma passada mais larga, né? E aí quando eu imprimi uma passada mais larga, que eu dei o tapa na bola na frente, assim,
eu puxei um pouquinho, abri a perna demais, e quando eu levantei a cabeça para dar o chute, o goleiro meio que saiu em mim, eu disse, te ferrou, goleiro. Aí eu peguei a bola deu sabe aquela que a bola dá uma picadinha assim, e eu vim com a perna esquerda e chutei a bola. Só que eu tava com muita velocidade. Tava com uma velocidade, uma passada meio que descontrolada assim. E aí quando eu chutei, eu perdi o equilíbrio, e eu bati com a perna esquerda no chão e o meu corpo todinho veio por cima do joelho, da perna assim, da esquerda. E aí o joelho saiu do lugar e quebrou a tíbia em 3 lugares, né? A tua esquerda é de apoio, pé de apoio. Pé de apoio. Pé destro. Exatamente. E aí foi aí. Mas na hora até... Culpa de ninguém, então. Não. Fatalidade. Não, fatalidade. Aí eu na hora até, eu disse assim, não, eu só torci o joelho. E a perna aqui. Não, ficou bamba assim, mas na hora, com a pressão ali que eu caí, né? Eu caí e aí eu disse assim, peguei, eu só dei aquele grito assim, sabe? Ai! Tomei aquele choque assim, e na hora eu botei de volta assim, porque eu peguei o joelho e Puxou. puxei, né? Parece que encaixou de novo, né? E aí o cara disse assim, ô Magrão, eu acho que tu quebrou a perna, porque pelo estralo, que não, aí eu fiz assim, não, só torci o joelho, fiz assim. Aí veio o pessoal, tudo. Mas não botou o pé no chão. Não botei pé no chão, não botei nada, fiquei ali. Aí veio o pessoal, aí tinha uma ambulância lá, aí o pessoal veio. Mas, não, eu acho que ele quebrou a perna. Não quebrei nada, só torci o joelho. Aí os caras, não, vamos fazer uma imobilização aqui. Fizeram imobilização, facharam, fizeram uma imobilização, saí na maca, tudo direitinho. Fiquei lá esperando. Terminou o jogo, aí os guris, vambora. Não, vambora. Mas tu não quer ir no hospital? Aí eu disse assim, torci o joelho, vou no hospital lá em São Jerônimo. Hoje que dia? Que dia é hoje? 20, né? Quente. 20, né? Faz 2 dias atrás, 21 anos atrás. Foi dia 18 de setembro. 18 de setembro aconteceu esse fato. E aí, viemos embora, eu liguei pro meu filho. Dor ok? Que tava corpo quente? Não tinha nada de dor, não nada. Liguei pro meu filho. Vai acha uma muleta, um par de muleta que eu torci o joelho. Vou precisar de uma tava muleta. de carro? Tava de carro, tava com os guris, né? Mas eu não era motorista, então fui perninha pra trás, né? No banco de trás, vim embora. Viemos embora, tudo direitinho, cheguei em casa, olhei aquele joelho chato. Vamos pro tradicional, né? Sempre tive tornozelo, dedo, mão, tudo. Qual era o anti-inflamatório? Gelo. Sempre todo mundo disse isso, né? Sempre disse, e até hoje é isso, né? Isso aí, É o gelo. Então fui pro gelo e fiquei sábado, domingo e segunda, que era feriado na época, né? O 20 de setembro na época, era feriadão. Então fiquei lá de molinho de joelho, desinchou tudo, parecia que eu não tinha nada, né? E na terça-feira fui me levantar para trabalhar. Quando eu me levantei, que eu botei o pé no chão, deu aquele choque, um choque assim na minha perna. E eu, tem alguma coisa aqui. Aí resolvi ir no hospital. Quando eu fui no hospital, Fez raio-x? Quando eu fiz o raio-x, tava lá a perna quebrada em 3 lugares, o joelho fora do lugar. Cirurgia na hora. Foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida, foi essa aí. Com 36 anos. Aí depois, botar pino? Tive que botar um parafuso no joelho, tive que fazer... No joelho, tive que fazer toda uma reconstituição. Levei mais ou menos uns 2 anos para me recuperar. E aí ainda os médicos ainda diziam assim, né? Não, olha, nós vamos reconstituir teu joelho para tu caminhar. Jogar bola nunca mais. Jogar bola... Correr nunca mais. Nunca mais. Aí eu olhei, não, doutor.
Não. Eu tenho que voltar para atividade física. Eu tenho 36 anos recém, agora que eu tô começando a ficar veterano, agora que eu vou jogar veterano, não, eu tenho que jogar bola. Não, tu não consegue jogar bola. Procura outro esporte para praticar, bem assim, que não tenha muito impacto. Bem assim. Essas foram as palavras do mestre. Pois é. Aí eu, então tá, tudo bem. Fiquei 2 anos me recuperando. Aí eu voltei pra academia, voltei a fazer... Fazer força e tal? Fazer força, fazer movimentos. E aí o pessoal disse assim, até o próprio pessoal da academia disse assim, não, seguinte, quem sabe tu vai pra arbitragem. Bem assim pra mim, quem sabe tu vai pra arbitragem. Mas eu não tinha ideia assim, arbitragem, eu já vi alguns apitar, mas acho que não é o meu chão, né? Mas aí, como eu recebi o convite de um amigo, né, o árbitro João Lúcio de Souza, movimentado pelo Urbano Quinotes, que era árbitro na época também, né? E aí eles assim, não, quem sabe tu vem para a arbitragem, né? Trabalha para minha empresa, o João Lúcio de Souza tinha uma empresa, quem sabe tu trabalha para minha empresa, assim, a gente tem futebol de campo, tem futebol de areia. Eu disse assim, futebol de campo ainda não dá, mas o areia dá. Porque aí o areia fazia movimentação na areia, a movimentação era menor do que o futebol de campo e não tinha tanto impacto. Aí eles, não, então... Mas um solo completamente... Isso, né? Mas era mais fácil tu fazer um movimento. Mas não é muito pesado? Não é pesado. Tu acha que é pesado, pois é. Mas não é. Claro, tu vai fazer um movimento que tem que te adaptar à areia, né? Sim. Senão, daqui a pouco tu pisa no falso, tu pisar em falso, tu torce o tornozelo fácil, um joelho fácil. Mas se tu fizer um movimento certo, eu treinava na areia para voltar a meu condicionamento. Já estava em casa. Já estava me preparando, então. E aí eu peguei e disse assim, então vamos testar. E aí eu fiz um cursinho de arbitragem primeiro, fui me adaptando, né, aquele novo momento. E aí todo mundo, o Ziba de jogador, agora árbitro, incomodava os árbitros, agora vai ser incomodado, aquela história toda. Não, gurizada, não adianta vocês fazer isso, eu sei que isso eu fazia, então, e assim eu fui conquistando um espaço, né, dentro da arbitragem, até eu chegar na Federação Gaúcha de Futebol 7, porque aí eu já estava mais encorpado, né, eu já estava com uma preparação física melhor, e fui convidado pela federação para fazer o curso da federação. E aí eu fiz o curso da federação, né, passei e comecei a apitar Campeonato de Futebol 7 federado. Né? E esse momento para mim foi um momento muito bom, porque principalmente em Porto Alegre a gente apitava em diversas quadras. Tá? E lá nessas quadras que a gente apitava, ela tinha a série bronze, a prata, a ouro e a especial. E a especial jogavam a dupla Grenal, era Grêmio Inter, ABB, né, 12 horas, era só os times profissionais, né, o Juventude de Caxias. Então, tu tava no meio pegava ex-jogador também? Ex-jogadores, Clayton, Vinícius, principalmente o Inter, né? O Inter fazia os veteranos do Inter, como dizendo, e os profissionais, então eles jogavam o Campeonato de Futebol 7. E de repente, de uma hora para outra, eu tô lá, como árbitro, desses boleiros, tudo, né? E eu disse assim, meu Deus, que coisa mais louca. Eu jogava com esses caras aí, né? Contra esses caras. Há um tempo, agora não faz muito tempo, fazia uns 10 anos atrás, eu jogava contra eles. Futsal, futebol de campo, né? O futebol 7 mesmo, até mesmo isso. Eu tive uma participação no Nonoai Tênis Clube, no futsal do Nonoai Tênis Clube, e a gente pegou o Inter num campeonato de clubes em Porto Alegre. Né? Então, tu tava ali, daqui a pouco te conheço. Não, pois é, sou eu, lá, pivô, né? Centroavante, né? Sou eu. Aí, vim para arbitragem, aconteceu isso, que droga. Aí mostrava o joelho, cicatriz no joelho, atravessado, parafuso. Mas como é que tu consegue correr? Não, vou.
Enquanto eu puder correr, eu vou correr. Mas Fazer a preparação. não te atrapalhava? Não, na época atrapalha agora. Hoje atrapalha. Que às vezes, porque aí vem depois o segundo episódio, né? Da cirurgia. Hoje atrapalha, mas na época, como eu fazia uma preparação física forte, os movimentos que eu sempre fazia era movimento de bicicleta, areia e explosão. Então tu sempre fazia movimentos de perna. Então para te poder sempre... Então tu tava sempre com... Aquilo compensava. Aquilo compensava e tu poderia fazer aqueles movimentos. E aí eu fui indo na arbitragem. Eu comecei lá na coisinha lá de baixo, apitando série bronze. Passei depois a apitar série prata. Eu fui ali indo. 1 ano, 2 anos. Aí depois eu fui pra série ouro. Aí quando eu cheguei na série ouro, o pessoal já começava a me olhar diferente. Olha, esse cara aí apita bem, esse cara apita bem. Aí fiz uma reciclagem para pegar mesmo a parte da série ouro e a série especial. Aí fiz reciclagem, fiz vários cursos de arbitragem. Fui me aprimorando mesmo na arbitragem, né? E também na preparação física. Eu estava começando a me exigir. A verdade era essa. Eu me exigia. E todo mundo dizia, Ziba, tu tem 42 anos. Pega leve. Vai devagar. E não vou devagar. Pode botar peso, pode botar carga. Vai, eu vou fazer isso. Mas tu não precisa. Mas eu vou cumprir ali. Eu vou fazer o tiro em tantos segundos. Eu quero fazer a rústica de 5 km em 20 minutos. Não, mas tu não precisa. Eu quero fazer. Eu cheguei, fazia a rústica de 5 km em 25 minutos e eu fui tirando o tempo até chegar em 4 minutos e 23 o quilômetro. Eu tava já nesse nível assim de a cada quilômetro em 4 minutos e 23. Foi o máximo que eu consegui. Isso com o joelho ruim. Com o joelho ruim, com 40 e tantos anos, e eu apertando, né? Até que aí quando eu chego eu disse assim, bom, tu vai pra série ouro e a série especial. Aí eu, beleza. Tô lá. Comecei a pegar os boleiros profissionais, só jogo pegado, jogo bom. Tu tinha que te impor, tu tinha que ter aquela coisa. E aí fui eu conquistando meu espaço, fui indo até chegar ao quadro de aspirante da CBF, né? De futebol 7. Eu estava sendo indicado para ser do quadro especial, né? E teria até todos aqueles os trâmites que tu tem que ter de tu chegar a alcançar o escudo da CBF futebol 7. E eu fui indicado e eu tava me preparando cada vez mais. Bem, tá? Aí recebi o escudo como aspirante ao quadro CBF e a tendência é que o ano seguinte eu ganharia o cargo de árbitro da CBF, do futebol 7. Essa era a tendência. Então, e eu continuava treinando, até o dia que eu tive o segundo problema na perna. No campeonato estadual, no campeonato gaúcho lá em São Gabriel, eu tive uma carga muito grande de preparação, porque alguns árbitros se machucaram, né? E aí eu fui fazendo os jogos e a preparação dos jogos, ela não tinha, os jogos não tinham intervalo para tu descansar, sabe? Ela teve sempre aquele momento que tu tava sempre apitando, descansava um, daqui a pouco tu apitava outro, daqui a pouco tu tinha que ir para outra quadra e assim foi indo. E eu tive um problema de desgaste, eu tive um estiramento na coxa, de grau, o último de todos, por causa de uma movimentação que eu fiz, de acompanhar um lance no final de um jogo, já tinha quase 25 minutos, estava quase terminando o jogo, e eu fiz um movimento muito brusco de rotação do corpo para fazer um acompanhamento de um lance mais perto da bola. E no momento que eu fiz o movimento e eu fui arrancar,
a minha coxa abriu. Putz. Abriu a coxa. Aí eu, senti aquela fisgada assim, eu meio que fui devagar, era umas quartas de final, era um domingo de manhã, e eu tava sendo cotado para apitar a final no domingo de tarde. Era eu e outro rapaz que tava apitando o jogo, e eu disse assim, cara, senti a perna. E ele olhou para mim e disse assim, eu vi que tu eu acho que tu teve um movimento errado, hein? Não, eu fiz um movimento errado. Fiz um muito brusco aqui, a perna tava cansada, a musculatura saiu do lugar e rasgou. Aí fui pro vestiário, terminou o jogo, fui pro vestiário, aí veio o fisioterapeuta, olhou, quando o cara botou, eu mesmo botei a mão, eu vi que já tava rasgado. Eu mesmo, quando eu botei a mão na minha perna, assim, rasgou mesmo, né? Aí o cara veio, o fisioterapeuta olhou, quando o cara mexeu, base, tu rasgou aqui, rasgou o músculo. Tu não dá pra fazer o jogo de tarde. Eu, não, beleza. Vamos curar aqui, a perna outra. A perna direita, era a outra. A esquerda eu tinha a cirurgia, eu fui... Natural, né? Natural. Certo, a vida inteira tu compensou com a outra. Compensou, né? Bem provável. 16 anos, né? Deu 16 anos, bem certinho. E aí, botei gelo, vim embora. Nós estávamos lá em São Gabriel, fiz tudo direitinho, tratamento. Viemos embora. Durante a semana, fui no médico. Vamos fazer uma ressonância aí. Beleza, fizeram uma ressonância. Um rasgo, um rasgo de centímetros na minha coxa. Aí olharam para mim e disseram, olha, fisioterapia, né? Se quiser fazer agulha, né? É bom, ajuda. Vamos fazer uma agulha. Eu estava entrando de férias mesmo. Vamos fazer então todo o tratamento. Porque eu tenho que... O campeonato foi em dezembro. Eu tinha que me apresentar só em fevereiro. Né? Porque eu ia ficar um mês de férias e eu não ia pegar a Copa Verão de Beach Soccer, que eu também apitava em Torres, ou Capão, Torres, Armandaí, ali, eu não ia apitar. Eu ia ficar 30 dias de férias. Aí eu peguei, eu vou estar 30 dias de férias, faço o tratamento aqui, em fevereiro me apresento. Beleza, fui pra praia, né? Fisioterapia, toda a acupuntura, tudo que eu podia botar aqui, eu coloquei. Fiquei 40 dias fazendo tratamento, vou fazer um movimento, né? Eu lá na beira da praia, todo dia, vou dar uma corridinha. Quando eu... Não andou. Não deu. Eu vou, não. Aí eu olhava assim, metia a mão, tudo direitinho, ainda tinha o resquício, tudo ali, né? Mas, vou no médico novo. Aí voltei, vim embora, vim pra São Gerônimo, fui no médico, fizemos outra ressonância, tudo direitinho. Tá aberto ainda. Aí eu tinha que me apresentar naquela semana, aí eu fui lá e disse assim, olha, fui na fisioterapeuta da federação, tudo, olha, tá aqui os exames, tudo direitinho. Aí ele olha assim, isso aí nós vamos ter que fazer um intensivo aí, não vai dar pra fazer, vamos fazer choque, vamos fazer tudo. Passei uns 15 dias fazendo choque, fazendo tudo. Deu uma melhorada, mas eu botava o pé no chão, eu fazia um movimento, me doía o quadril. Pessoal, doutor, tá doendo o quadril. Aí ele assim, puxa vida, mas será que pode ter acontecido alguma coisa na tua virilha, alguma coisa assim? Vamos fazer um tratamento pra tua virilha. Aí eu olhava lá, fazia uma ressonância. Não, mas tá tudo direitinho. Mas vamos fazer. Aí fazia tudo ali. Aí fiquei um mês fazendo tudo direitinho. Agora vai. Movimento, Não ia. doía. Não abria a perna, não fazia isso. Eu disse assim, doutor, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada. Isso já tinha passado 3 meses. Não, vamos fazer um raio-x. Até então, vou fazer um raio-x. Aí fiz o raio-x. Quando eu faço o raio-x, não apareceu nada, assim. Nada. Fizeram um raio-x aqui, da perna, tudo direitinho, não apareceu nada. Não, vamos intensificar o teu tratamento. Fiquei mais 30 dias. E quando eu fui para fazer os movimentos, nada de movimento, eu disse, olha, o negócio é o seguinte, vamos no especialista. Aí nós resolvemos, já estava passando quase 6 meses, né? Sim. Não, vamos no especialista aí. Aí fui no especialista, cheguei no especialista, uma ressonância, raio-x, tudo. Aí o cara ficou me olhando assim, sabe? Olhando assim, aí o cara olhou e disse assim, mas não fizeram do quadril, o raio-x do quadril.
E eu disse assim, não, mas foi na coxa. Olhei e disse assim, doutor, foi na coxa, né? Tive um estiramento, assim. Aí ele, não, vamos fazer um raio-x do quadril. Aí fui passar do raio-x, fizeram, parecia assim um baita de uma rachadura, uma fissura, bem na cabeça do fêmur, na bacia. Teve um deslocamento da cabeça do fêmur na bacia. E ele olhou para mim e disse, não sente dor? Não. Aí ele assim, não, mas tu vai ter assim, ó, nós vamos ter que fazer aqui, tu vai ter que fazer cirurgia disso aqui. Bem assim. Aí eu disse assim, mas como assim cirurgia? Não, tu tá com um desgaste na cabeça do fêmur. Um impacto, alguma coisa assim. Ou seja, eu tive uma lesão e por fazer o tratamento, né? Eu imagino isso. Compensou no outro lado. Compensou e aí tu teve um desgaste maior e eu, não, tu vai ter que fazer cirurgia. E aí, já foi encaminhado para cirurgia, tu tem que ter um tempo e essa cirurgia é uma cirurgia cara, né? Eu tinha que botar uma prótese ali e se tu quisesse fazer, custava 40 mil particular. Naquela época. Naquela época. E se tu não, tu vai fazer pelo SUS, tu tem que esperar, entrar na fila. E foi o que aconteceu, eu esperei. E aí cada dia que passava piorava, né? Porque eu caminhando, cheguei a uma época que eu caminhava todo torto, né? Todo descompensado, né? Porque já estava saindo fora do lugar ali, né? O fêmur da bacia. Mas aí depois, acho que eu levei uns 2 anos para fazer cirurgia, um pouco menos de repente. Tava com 50 anos já, né? Sim. Aí eu disse assim, fui para fazer cirurgia, o médico olhou para mim, disse assim, olhando lá minha ficha lá, o médico dizendo assim, olha, tu não vai poder mais jogar bola, tu não vai poder mais apitar jogo, eu te aconselho a ser ciclista, mas tu tem que cuidar a bicicleta que tu vai usar, porque tu não pode dobrar muito o teu quadril, não pode botar muito o joelho, tu vai ter que ter uma bicicleta adaptada pra ti. Eu olhei pra ele e disse, doutor, quem sabe tu me aposenta? Aí ele olhou pra mim e disse assim, o que tu gosta de fazer? Não, eu gosto de fazer rádio, eu gosto de fazer jornal, eu posso contar histórias, essas coisas assim. E ele disse assim, então faz o seguinte, que eu acho que é melhor mesmo tu fazer isso. Tu tem um parafuso no joelho esquerdo e eu vou botar uma prótese de quadril no teu joelho, na perna direita, faz isso aí mesmo, te aposenta. Até porque o próximo caminho era ser árbitro de ping-pong, fica sentadinho na cadeira. Sentadinho na cadeira, de vôlei também. Né? E aí foi isso aí. Aí infelizmente eu tive que parar mesmo, né? Tive que fazer toda uma recuperação para me poder voltar a caminhar. Essa parte do quadril aí não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. Acho que foi o Guga, né? O Guga é desgaste. É a mesma coisa que eu tive. Só que eu tive que botar prótese. Eu não sei se o Guga botou prótese, né? Ele teve o desgaste do quadril. E teve que parar porque ele não conseguia mais. Não. Em alto nível, impossível. A dor é insuportável. É insuportável. Deve ser, depois, né? Assim, enquanto tu tá numa fase de média, uma fase branda, né? Não tem problema. Mas quando tem assim E tu não foi sentindo aos poucos? Eu fui sentindo aos poucos. Mas azar. Não, mas fui levando assim, né? Mas jamais imaginou que fosse isso? Jamais, nem achava que era músculo. Porque é muito o joelho aqui compensou aqui em cima. Exatamente. Aí tu tava correndo lá, te quebrando, e não, mas eu aguento. Mas o quadril velho. E o quadril batendo, aquilo fazendo força, né? Eu não era muito leve, né? Tinha 90 quilos, 91 quilos. Não é muito leve. E aí tu tá fazendo impacto, tu acaba tendo um problema. Isso aí ou era um problema nas costas, ou era um problema no quadril, né? A coluna nunca não. A coluna nunca eu tive problema porque eu sempre fazia muito exercício, né?
Tava sempre no exercício, os movimentos era A tua musculatura é muito boa forte, minha musculatura era boa e tudo direitinho. Então, até porque numa das fases da minha vida eu trabalhei na Frangosul, né? No depósito de frango. Dependendo do frango. Carregava caixa, né? Carregava caixa de 34, 35 quilos. Credo. No ombro, né? Tanto num como do outro. Então, Não estourou os ombros? Não. Olha aí. Pois é, aí foi estourar o quadril e o joelho, né? Então, teve uma... E assim foi, então eu sempre tive uma preparação muito boa, né? E... Tá, mas aí com quantos anos de idade tu tinha quando tu te aposentou do esporte definitivamente? 50. Faz 8 anos. Foi... Aproveitou Agora, bastante. Eu aproveitei. Não, Podia ter brincado mais, mas... Podia. Não, hoje eu tô... eu sou consciente de tudo aquilo que eu já fiz na minha vida. Eu sempre digo isso. Eu digo isso para meus filhos, ó. Nunca se arrependam daquilo que tu quer fazer. Façam. Mesmo que tu vai pagar, mesmo que tu vai ter dor, mesmo que tu... Tá com vontade, faz. Mas não deixar de fazer. Mas não deixem de fazer. Porque depois não vai conseguir mais. Tu não vai conseguir. E isso aí eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito nessas duas fases que eu tô dizendo, ou posso ter nas 3 fases da minha vida, né? Que foi a minha pré-adolescência, aqui em Charqueadas. Eu vinha todos os dias, às vezes eu vinha de bicicleta para treinar. Não tem como quem te leve. Eu vou de bicicleta, 14 quilômetros. Já chegava São Jerônimo na Fácil, 14 quilômetros. Tá, beleza. Carne tá em dia, vamos lá. Vamos embora, né? Então, eu sempre digo isso. Nunca se arrependa, nunca deixe de fazer aquilo que você quer fazer. Isso aí eu sempre fiz. Eu sempre quis ter um jornal. Eu tive um jornal. Eu sempre quis falar em rádio. Eu sempre falei em rádio. Eu sempre quis ter uma coluna de esporte. Eu sempre escrevi esporte. Então, eu queria ser jogador de futebol. Fui jogador de futebol. Amador, mas fui. Né? Depois, arbitragem. Fui. Quis chegar no ápice, que é o escudo da CBF. Cheguei quase. Né? Cheguei ali, pertinho. Né? Mas tive o gostinho de ter o escudo, né? Tá lá Tu sabia que tu fez o caminho pra isso. Eu fiz todinho o caminho. Fiz tudo que tinha que ser feito, eu fui fazendo. E não foi porque não era pra ser. Não é pra ser, né? E sempre, uma das coisas que eu sempre disse, né? A gente tem que ser humilde e fazer aquilo que tu acha que tem que ser feito. Nunca querer se aproveitar de uma outra pessoa para uma determinada situação para te promover. Pelo tem que te garantir, né? Tu tem que te garantir. Né? E pelo contrário, né? É uma coisa que se tu acha que tu tá fazendo aquilo certo, continua fazendo certo. Mesmo que alguém queira te derrubar, mesmo que alguém queira te fazer alguma sacanagem. Fez a sacanagem, tá tudo certo. Vamos seguir em frente. Não dá por essa rua aqui, vamos por essa aqui. Só não para, né? Mas não deixe de fazer. Eu sempre aprendi isso, não deixe de fazer. Né? E eu sempre digo isso. Então, tive que parar na parte esportiva. Hoje eu tento caminhar alguma coisa, mas aí eu sinto bastante dificuldade por causa do meu joelho. Talvez eu tenha que fazer uma nova cirurgia. Eu engordei bastante também. Eu saí de uns 91 quilos, eu fui para 100 quilos. Mas por que tu não emagrece? Cara, tô com 58 anos, tu acha que sem atividade física? Tu acha que eu vou deixar? Tu acha que eu vou deixar de fazer um churrasco? Vou tomar uma cerveja com meus amigos, uma roda de samba, uma roda, né, de pagode, sentar numa mesa e contar história? Não vou deixar de fazer isso para ficar aí dentro de casa, né? Vou arrumar um problema para mim, vou arrumar uma doença para mim. Outras, né? Tantas outras. Muito pior. Né? Exatamente, cabeça, né? Então, eu digo sempre isso para todo mundo. Às vezes as pessoas dizem, cara, mas tu tá até agora tomando cerveja. Meu, amanhã, tu não sabe se tu vai estar vivo, cara. Aproveita hoje. Tu já te aposentou do esporte, agora vai te aposentar da cerveja? Assim? Aproveita hoje, entendeu? Eu digo isso para as pessoas, cara,
Amanhã tu quer fazer o churrasquinho, amanhã tu tem que trabalhar, tu tem que cortar grama amanhã, corta grama amanhã, né? Mas deixa, hoje tu aproveita aqui, amanhã tu corta grama, entendeu? Então, eu aprendi isso, né? Eu sempre, e nisso é em todas as áreas, é na área da política, né? Hoje ainda nós estávamos comentando, talvez eu seja uma pessoa que passou por quase todas as administrações municipais. Talvez eu seja uma das pessoas. É porque eu era amigo do prefeito ou é porque a gente faz um trabalho sério, honesto? Alguém pode interpretar assim, ó, não, tu é amigo do prefeito, tu é amigo do Urbano, era amigo do Paulinho, é amigo do Paulinho, é amigo do Pato, é amigo do Evandro, é amigo do Julião. Sou cidade pequena, sou amigo de todo mundo. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Mas é difícil se dar com todos esses aí. Pois é. Que são bem diferentes, né? São muitos diferentes. Muitos diferentes. Então assim, mas eu participei de todas essas administrações dentro da cidade. Então, sempre envolvido. Ou era a área do comércio, ou era a área da comunicação, ou era a área do esporte. Tá? Então, eu gosto de fazer o que eu faço, né? E talvez eu tenha aprendido. Tem a área da computação também, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de digitar, eu gosto de fazer lá tabelas, enfim, eu sou uma pessoa que eu aprendi a trabalhar no computador. E essa questão na época, quando eu fui trabalhar na Frangosul, eu era o assistente de fazer aquela parte ali de estoque, né, venda, pós-venda, enfim, né, descarregava caminhão, então daqui a pouco contava a caixa, pesava, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei àquilo que eu dizia que eu ia fazer. Hoje ainda disse para minha esposa, ela disse assim para mim, tu não tá cansado, mas tu vai assumir outro compromisso, amanhã tu tem que levar o guisado para fazer os 10 quilos de guisado, para fazer os pastéis para a igreja amanhã de noite. Tudo certo. Amanhã, às 10 horas da manhã, o guisado e as pastelinas, a cebola, vai estar tudo lá pronto para fazer. Quer que eu faça o guisado? Das 10 até o meio-dia tá feito o guisado. Ao meio-dia eu vou fazer outra coisa. Aí todo mundo, não, mas tu faz muito... Não, eu não faço cronometrado nada. Agora, vai ter um momento que eu vou precisar que o seu Tiago e o seu Rafael me dê um momento de descontração para mim tomar uma água, tomar alguma coisinha. Aí eu não quero saber se eu tenho que cortar grama, se eu tenho que organizar o guisado, se eu tenho que buscar o leite no mercado, se eu tenho que atender um... Mas o bom é que tu consegue, né? Eu acho que consigo. Porque esse que é o problema. Eu acho que eu consigo. A gente para no momento de descansar e o cérebro começa. Eu acho que eu consigo. Tá fazendo isso. Mas pessoal, mas esse é o detalhe. Entendeu? Esse é o detalhe. Quando tu for fazer isso, tu tem que fazer. Tu tem que ter o teu momento ali. Tu vai botar um fogo. Tu não tem que estar ouvindo que tu não lavou a louça, que tu não estendeu a roupa, que tu tem que ir no mercado. Não, tu não tem que estar ouvindo. Fecha, tampa. Alguém vai te falar. Esse é o conselho. Alguém vai te falar. O corte tá aí. Tá? Pessoal, alguém vai te falar pra te fazer isso. Mas tu tá no teu momento. Tu tá no teu momento que tu acha que tu vai dizer assim, isso aqui é uma garrafa d'água e eu vou tomar essa garrafa d'água todinha. Tá tudo certo. Cara, toma a garrafa d'água todinha, não deixa um pouquinho, entendeu? Mas tu tem que fazer outra... Não, cara, tu vai tomar, tu tem que tomar a garrafa d'água. Tu não é fazer outra coisa, não é juntar a garrafa d'água para pegar o boné. Não, pelo contrário, é só a garrafa d'água. O boné tu pega depois. Então, eu aprendi assim, Thiago e Só Rafael. que o depois tem que fazer, né? Bom... É que nem o cara do jogador de futebol, né? O Renato, o outro Renato, o outro. Que diz. Mas na hora tem que se garantir. Mas na hora tu tem que te garantir, entendeu? E modéstia,
bem humildemente, eu me garanto depois. Eu tenho certeza que depois, aquilo que vocês vão me pedir, eu vou fazer. Mas agora, nesse momento, eu quero tomar minha água. Por favor, né? Eu quero tomar minha água. Então, deixa eu tomar minha água, que depois eu faço para vocês. E isso aí eu venho dizendo, né, para algumas pessoas. Mas tem que doutrinar os outros também, né? Porque não é todo mundo que entende isso. Pois é. Infelizmente, o nosso mundo, né? No mundo... Que tu tem que ficar provando que tu vai fazer mesmo. Exatamente. Hoje no mundo de internet, por isso que às vezes as pessoas dizem assim pra mim, mas tu não usa o celular, tu não usa o computador, o tablet, não sei o que, tu bota tudo ali que eles fazem. Não, eu gosto da caneta e do papel, eu escrevo tudo, depois eu vou digitar, depois, porque eu posso me esquecer, eu posso alterar. Mas tu faz isso no computador, hoje o computador faz isso pra ti. Eu disse assim, e quem me garante que o computador tá certo? Então, sei lá, né? Eu prefiro assim, desse jeito. Tem outras pessoas que preferem. Aí, cada um, né? Nem vocês disseram. Como é que eu vou? Mas eu tô aqui, vou fazer um churrasco, eu vou tomar uma cerveja. Mas eu tenho que fazer tal coisa, porque tal hora, não sei o que, lá, tem que buscar. Tu não aproveitou o churrasco. Porque tu tá preocupado. Tu tá preocupado com o que tu tem que fazer depois. E aí acaba que tu faz tudo, mas mal. Tu não fez aquilo que tu gostaria de fazer, né? Tu fez aquilo por obrigação, talvez. Então, e hoje, que eu e a minha esposa estamos casados há mais de 40 anos, hoje, nós estamos juntos há mais de 40 anos, hoje ela sabe. Ela entende perfeitamente a coisa. Demorou quantos anos pra isso? Demorou uns 39 anos e uns 9 meses. Não, tô brincando, meu amor. Desculpa. Tem tempo ainda. Tô brincando. Tem que ter paciência. Não, é que, na verdade, é assim, eu sempre... quando eu tava nas atividades esportivas, eu sempre fazia tudo meio correndo, porque eu tinha que pegar o carro 4 horas da tarde, eu tinha que pegar o carro para ir para Porto Alegre, ou para ir para lugar para apitar jogo, e eu tinha que ter aquele horário, então eu tinha que fazer. Hoje eu não tenho. E aquilo que tu falou, né? O comprometimento, né? Que tu trabalhava de noite, depois só dormia umas horas, acordava, ia treinar em Porto, voltava, trabalhava de noite. Isso aí. Então tu tinha uma rotina. E hoje eu não tenho mais isso. Hoje, né? Hoje nós pensamos assim, o mundo nosso hoje é aquela correria. Todo mundo tem essa correria, né? Eu tenho isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que entregar um documento, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, eu tenho... E se tu fez tudo, podia ter feito mais, e nunca tá bom. E tu não fica nem feliz com o que tu fez. Exato. Faltou. E outra coisa, tu não vai agradar, né? Não vai agradar. Então o que que depois de tudo isso que aconteceu comigo na minha vida, eu já tive acidente de carro, dormindo, eu destruí uma caminhonete que eu tinha, uma Paraty que eu tinha, porque eu tava lúcido, não tinha bebido nada, tava vindo de jogo, eu lúcido, olhando. Só desligou a chave. E eu bati. E eu bati numa árvore, eu lúcido, tá? Eu destruí um carro, uma caminhonete, eu tinha uma Paraty, eu destruí uma caminhonete. Então, tu piscou? É que o sono é assim, aí tá detalhe, eu não me lembro. Tu não lembra? Só lembra que tava normal. Eu só lembro que eu bati. E eu olhei, eu desci da caminhonete, olhei, a caminhonete abraçada numa árvore, eu desci, aí um amigo meu vinha na estrada, parou, o que aconteceu? Eu tava com um corte na testa, o que aconteceu? Não sei, eu bati com a caminhonete, não, mas tu tá sangrando, cara. Não, vou te levar pro hospital. E eu fui pro hospital. Eu cheguei no hospital com um talho aqui na testa. Aí olharam, Ziba, o que houve? Bati com o carro. Nem sei o que aconteceu, não sei o que. Aí a guria, não sei o que. Fizeram um curativo. Olharam, não, tá legal, assim. Me deixaram uma hora mais ou menos na observação lá. Não, tô legal. Eu só preciso dormir na casa, não sei o que. Tá, então tu vai pra casa. Amanhã tu volta, se tu sentir mal, tu volta. Beleza, fui pra casa, cheguei em casa.
cabeça toda enrolada. Então minha mulher olhou o que eu bati com o carro. Daí, cadê o carro? O carro, eu acho que o carro tá lá no asfalto, lá, bati numa árvore. Mas tu tá bem? Não, tô bem. Botaram um curativo aqui no hospital. Eu vou me deitar, tô com sono, preciso dormir um pouquinho. Aí dormi, no outro dia me acordei, meio que sangrando assim, então, peguei lá, desci no posto de saúde, cheguei no posto de saúde, preciso fazer o que houve? Bati com um carro ontem, mas é só um cortezinho, quando ela tirou aqui, tava um corte, tinha caco de vidro aqui na minha que eu bati com a testa no para-brisa, né? O cara tirou tudo direitinho, fizeram curativo. Aí eu saí do posto de saúde e tô caminhando. Aí o meu irmão olhou pra mim e disse assim, eu com a cabeça toda enrolada, o que houve? Bati com o carro. Essa noite bati com o carro. Daí que deu o carro? Não, o carro tá lá no asfalto lá, eu acho. Nem sei direito onde é que tá o carro, eu entrei, acho que eu dormi, sei lá o que aconteceu. Vamos lá olhar. Vamos. Entrei no carro do meu irmão e viemos. Quando nós chegamos ali na RS aqui, 401, tava o carro atravessado fora da pista, né, no carro. Sim. Abraçado na árvore. O carro tava do jeito que eu tinha deixado, que eu desci. A porta não abria, tudo jeitinho. Ele olhou pra mim e disse assim, tu bateu assim com o carro? Como é que tu saiu dali? Não, eu saí pela outra porta. E ele olhava assim, né? Eu disse, meu Deus, tu tá bem? Não, tô bem. Aí foi aí que eu fui ver. Tipo assim, tu não pode estar bem. Não pode estar bem, exatamente. Aí eu fui ver o que tinha acontecido. Aí foi aí que eu vi a caminhonete, destruída assim, né? E eu fiquei olhando, meu Deus do céu. Não, tem que buscar o guincho, né? Alguma coisa assim, pra largar no... Só... Bem assim. Mas tinha conserto? Tinha conserto? Não. Quer dizer, tinha. Não era uma caminhonete nova, né? Ou era perda total, uma caminhonete. Eu não tinha seguro na época, não fazia seguro na época. Aí, chamei lá, aí veio o guincho, tudo, botou dentro do carro. E ainda eu larguei o carro lá onde existia Alto São Jerônimo, né? Sim. Lá embaixo, lá. Larguei lá e os caras olharam. Que isso, Silvio? Eu olhei assim, não sei, vou deixar aqui pra vocês arrumar. Bem assim, vocês arrumam aí, vê o que dá pra fazer. Aí o cara, não, eu não tenho o que fazer. Pra fazer essa caminhonete nova, tu tem que cortar ela toda, botar uma carroceria nova, compra outra. Tu compra outra. Aí, mas quanto é que custa essa? Não, essa custa caminhonete, aí tu vai vender pro ferro velho, alguma coisa assim. Tu compra outro carro. E foi isso que aconteceu, eu tive que... alguém compra o carro, a caminhonete aí, eu vou comprar outro carro. Vendeu a carcaça. Vendi a carcaça da caminhonete. Mas é aquele negócio, né? Eu tô vivo pra contar a história, né? Mas todo mundo dizia assim, pelo estado da caminhonete tá morto, né? Não tô vivo aqui. A caminhonete foi. E aí desde aquela vez, né? Que eu trabalhava, aí vinha aquela situação, né? Tu treinava, tu trabalhava de madrugada, tu treinava, não dormia pouco, daqui a pouco tu tava na estrada, viajando, e teu corpo foi. E desde aquela época, né, a gente vai se moldando, vai se mudando. E aí quando deu tudo isso, não posso mais jogar bola, não posso mais apitar jogo, não sei o quê. E aí, pessoal, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar minha vida. Vou trabalhar, tem que trabalhar, mas vai ter a hora que eu vou, agora eu vou tomar água. Eu não vou fazer nada. Não quero fazer nada. Eu vou tomar minha água. E aí eu deixo tudo que tiver que fazer, eu deixo, eu faço bem assim, para. Depois. Mas digamos que teve que acontecer bastante coisa pra te chegar no... Pois é. Ziba, antes da gente encerrar o programa, que já estamos um pouco avançado na hora, e a parte Ziba comunicador, Ziba jornalista, foi depois que parou com a arbitragem, já estava fazendo antes? Eu tinha dois momentos. Quando eu trabalhava nessa empresa da Frangosul, né? Depois que eu saí dessa empresa, eu comecei
lá pelos meados dos meus 30 anos, eu comecei a gostar dessa parte da comunicação, né? E na época, o pessoal precisava de uma pessoa que digitasse. Sim. E como eu digitava bem, já usava computador, digitava bem, gostava de escrever alguma coisa, falar de esportes, né? Eu comecei a gostar de fazer essa parte de jornal e comecei a escrever coluna para jornais aqui da nossa cidade, da nossa região. Depois das escritas, eu fui convidado para ser na prefeitura para ser assessor de imprensa, né? Aí fiz cursos, fui fazendo curso e fui gostando. Aí me apaixonei pela comunicação, né? Sim. Inclusive até, vou ser bem sincero, eu tinha uma vontade até de fazer faculdade de jornalismo. Mas como eu ia para fazer curso, cada vez que eu fazia um curso, eu dizia, olha, eu preciso fazer faculdade de jornalismo? Não precisa porque tu é assessor de imprensa, tu não é jornalista, tu é um assessor de imprensa. Eu disse assim, não, mas eu assino matéria. Eu disse assim, sim, tu assina matéria porque tu quer assinar, né? Até para te identificar que é tu, né? Então, mas tu não é necessário tu fazer jornalismo. Mas se tu quiser fazer jornalismo, seria interessante, tu ia agregar muito, né? Só que assim, aos poucos, né? Aos poucos eu fui vendo que eu não tinha necessidade de fazer jornalismo daquilo que porque eu fazia aquilo ali. Então, eu fazia o cursinho e me dedicava a fazer a parte do que o que interessava para mim, né? Que era uma assessoria de imprensa, que era dar entrevista, montar entrevista, montar painel, monta isso, elabora perguntas, né? Tu encaminha entrevistas, enfim, era essa. E se eu tivesse a possibilidade de escrever alguma coisa para jornal, para sites, enfim, né? Até para as próprias redes sociais, eu poderia contar aquela historinha daquilo que aconteceu, né? Na minha visão, expor a minha opinião, se fosse o caso, e se não fosse o caso, fazia uma narrativa do acontecimento. E isso aí nós vamos lá já para 20 e tantos anos, né? Com 30, eu já estou com 50, são 28 anos, são quase 30 anos já de parte de comunicação. E eu sou apaixonado pela escrita, sou apaixonado pelo rádio, sou apaixonado agora com essa né, com essa sistemática de fazer câmera, né, de fazer programas ao vivo ou gravados ou fazer qualquer tipo de movimento. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu tenho uma facilidade, gosto, isso é o mais importante, eu gosto disso, né? Então, sempre que precisarem, sempre que alguém me perguntar, tu quer fazer, tu faz alguma coluna para nós, tu escreve alguma coisa, vou com o maior prazer, faço com o maior prazer, porque eu gosto de fazer isso mesmo. Sim. Então, é uma coisa que hoje E agora tem a parte também do apresentador, né? Sim, que agora... tem mais essa parte do apresentador. Que agora o Júlio virou prefeito, já não pode estar lá apresentando, alguém vai ter que suceder, né? É verdade. Então é isso, Rafael, Thiago, a gente... eu tenho assim essa vontade e tendo a oportunidade de fazer, a gente tem que fazer. Eu penso assim, né? Tem que fazer. E não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje, porque amanhã tu não sabe o que acontece, né? Amanhã Exatamente. É outro dia e aí se tu deixar de fazer aquilo que tu quer fazer, pode amanhã tu não conseguir fazer. Exatamente. Isso quando a pessoa tem a chance de olhar para trás e pensar, nem a chance a pessoa tem de olhar para trás e pensar, né? Não fiz. Exatamente. Ziba, a gente tem que te agradecer a presença. Eu acho que muito provavelmente não vai ser o teu último episódio conosco, porque ficou ainda um monte de coisa pra falar. Pois é, eu ia dizer... Porque teria que ter umas 6 horas, de repente, de podcast. Talvez, né? Ou então, não, fizemos em partes... Teve uma vez, pra mim encerrar,
pra mim encerrar. Teve uma vez que eu tinha muita vontade de fazer uma matéria dos balneários da nossa região carbonífera, né? E aí todo mundo diz assim, não, mas não existe aqui na nossa região. Eu sou, opa, então vocês não conhecem a nossa região carbonífera. Eu vou mostrar pra vocês, né, os balneários. E eu saí a percorrer os balneários com foto, vídeo, né? E comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, um dos balneários deu 4 folhas, 4 páginas de jornal. E aí olharam pra mim e disseram assim, não, tu tem que reduzir. Opa, mas como é que eu vou reduzir? Se é isso aqui que é o balneário, não posso reduzir. Não, tu reduz. Tu tem que encaixar as 4 folhas numa folha só. E eu, tá, mas isso é um balneário. E os outros 12 balneários que eu tenho que escrever, como é que vocês vão fazer? Ah, não, mas então nós vamos fazer uma série. Aí eu peguei foi aí que eu aprendi a tal de série, né? Aí tu faz lá os capítulos, tu vai montando. E se Deus quiser eu vou escrever um livro, viu? Eu vou avisar isso. Eu tô já começando a escrever. O nome do livro é Eu Vivi pra falar isso. Eu vivi pra contar isso. É o nome do meu livro que eu vou escrever e vem falar sobre isso numa próxima. Vai ter polêmicas? Pode ser, daqui a pouco, né? Não vai dizer que não. Não vou dizer que não, né? Também hoje em dia tudo vira polêmica. Não vou dizer que não, mas talvez não seja o meu perfil de falar, né? De polêmicas. Mas tem bastante, se quiserem, né? Se quiserem, eu tenho bastante. Tá, quando tu for escrever, então, algum episódio que tu queira uma dica, tu manda que a gente dá uma lida e pra ver a gente se dá pode. uma, Pra tipo ver assim, se pode. Não, pra piorar. Não. Aqui tu fala o nome. Isso aqui tá muito brando, queremos nomes. Aí tu vai ver. Vai vender. Mas tem. Se quiser apimentar, como diz o programa, conversas afiadas, né? Tem algumas coisas que dá pra bem O vender. Zibo escritor, ele vai olhar assim e vai dizer, não, porque vai se ofender, vai dar problema. Não vou escrever dessa forma. Mas aí tu pode botar, sei lá, co-autor, inventa uma palavra que tu bota a culpa. Entendi. Tipo, não fui eu que botei isso. Não, mas eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço esse bate-papo aí, falar um pouquinho da minha vida. Talvez eu tenha resumido. Puxa vida, agora se eu disser isso, eles vão dar em mim. Talvez eu tenha resumido um pouco, entendeu? Faltou muita coisa, sabe? Talvez, né? Mas só pra gente encerrar, porque realmente a gente tem um horário agora, a gente vai ter que encerrar. Com certeza. Deixa um convite aí pra galera comparecer às festividades do município. É sobre isso. Realmente eu quero mais uma vez agradecer vocês pelo espaço aqui. E eu quero convidar a comunidade de São Jerônimo, e também na nossa região carbonífera, para prestigiar, né, a festa em honra ao padroeiro São Jerônimo, que está acontecendo nessa semana. Vai até terça-feira, no dia 30, quando culmina com um almoço lá no salão paroquial, e também tem o ingresso do almoço para levar para casa. E após o almoço nós temos a tradicional procissão, né, de São Jerônimo pelas ruas da nossa cidade. Então quero fazer esse convite a todos. E aqueles que quiserem participar do almoço, os ingressos estão na secretaria da paróquia, lá da igreja, tá? Ao valor de R$45, tanto para almoçar como para levar. E ficam todos convidados, porque para continuar, né, nessa semana das festividades religiosas da festa São Jerônimo. E também tem, né, a festa do nosso município, a festa com os shows a partir de sexta-feira e vão até terça, lá no Ginásio Municipal Plácido Cunda dos Santos, naquela mega estrutura, né, que foi montada para receber a comunidade da nossa região, também do estado do Rio Grande do Sul, por que não, né? Que a gente sabe porque os shows são muito bons, e a gente sabe que o pessoal gosta de festa. O ginásio tá impecável, né? O ginásio de esportes já foi liberado para eventos, né? E agora, se Deus quiser, para outubro, outubro ou novembro, ele deve ser liberado para a prática de esportes. E aí nós podemos vir aqui um pouquinho falar das atividades esportivas que nós teremos do mês de outubro até maio do ano que vem. Tem muita coisa aí, viu? Já para avisar. Tem muito esporte de futebol de campo, de vôlei, praiano,
tem o Sesc, tem o Rústica, tem mountain bike, enfim. Eu acho vou que deixar vou deixar pra depois para um próximo. Pro verão, eu acho que a gente Pro tem verão. que fazer um, porque Exatamente. vai ter uma agenda grande, né? Vai ter uma agenda bastante grande. Estamos com a ideia de trazer a canoagem de volta, a natação, para aproveitar a praia do encontro, né? Enfim, as atividades aquáticas, né, que a gente diz pro verão. Então, fica aí a nossa comunidade convidada, nossa comunidade e a comunidade da região e também do estado, convidada a nos prestigiar aqui em São Jerônimo. Então, Ziba, muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela presença. Sempre bom ter um amigo aí. Obrigado também pela audiência e até semana que vem. E lembrando que da data que sai esse programa é esse final de semana a festa de São Jerônimo e é terça que vem a festa do padroeiro São Jerônimo. Sim. Isso aí, valeu. Até semana que vem. Obrigado.